Olá, eu sou a Sofia. Bem-vindo ao Revanche Real, onde as histórias são contadas de um jeito diferente. Se inscreva e vamos começar. A videochamada estava marcada para as 14 horas de uma quarta-feira. Eu participei do meu escritório na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Minha assistente havia bloqueado a tarde toda. Na tela eu via a sala de reuniões do meu pai em Belo Horizonte, a mesa de mogno, as cadeiras de couro, meu irmão Marcos sentado ao lado dele, com um ar presunçoso. Mamãe estava do outro lado do papai. O advogado da família, Dr. Carvalho, organizava papéis na cabeceira da mesa. Helena, começou meu pai, sua voz carregando aquele tom de decepção paciente que ouvi a vida inteira. A morte da sua avó é difícil para todos nós, mas precisamos discutir o patrimônio de forma prática. Eu ajustei minha webcam. Claro, pai. Marcos se inclinou para a frente, seu sorriso forçado. Antes de começarmos, só quero reconhecer o quanto eu trabalhei para administrar os imóveis da vovó nos últimos 7 anos. Os aluguéis em BH, a casa em Campos do Jordão, coordenando a manutenção, lidando com os inquilinos. Nós sabemos, Marcos, interrompeu mamãe, afagando sua mão. Estamos muito orgulhosos. Dr. Carvalho pigarreou. Vamos revisar o testamento. Assenhou. Almeida deixou 8 imóveis de aluguel em bairros nobres de Belo Horizonte, avaliados em aproximadamente 20 milhões de reais, mais uma propriedade de veraneio em Campos do Jordão, avaliada em 5 milhões. O valor total do patrimônio é de aproximadamente 25 milhões de reais. Minha expressão permaneceu neutra. Eu já conhecia esses números há anos. O que eles não sabiam era que vovó Rosa havia me ligado 3 meses antes de sua morte. Minha filha, ela disse, sua voz fraca, mas determinada. Seu pai não te enxerga, nunca enxergou, mas eu enxergo. Vejo como você trabalha duro, como você se construiu do nada. O Marcos, ele fala muito, mas eu ando de olho nos números. Dinheiro continua sumindo. Aquela conversa levou a uma reunião discreta com o advogado dela, não o Dr. Carvalho, mas seu advogado pessoal em Juiz de Fora. Escrituras de doação, transferências para um fundo irrevogável, tudo datado de 14 meses antes de seu falecimento, quando ela estava inegavelmente sã, tudo registrado no cartório de registro de imóveis. As propriedades eram minhas há mais de 1 ano. Marcos vinha coletando o aluguel dos meus imóveis, depositando minha renda em contas que ele controlava. Mas eu não disse nada. Eu estava observando, documentando, esperando. O testamento especifica, continuou o Dr. Carvalho, que o patrimônio deve ser dividido com base na contribuição familiar. E deixe-me parar você aí, interrompeu meu pai. Ele olhou diretamente para a câmera, para mim. Helena, seu irmão sacrificou anos administrando essas propriedades. Você esteve em São Paulo fazendo sabe-se lá o quê. Marcos merece todo o patrimônio. É o justo. As palavras atingiram exatamente como ele pretendia. Desdenhosas, finais, inquestionáveis. Marcos assentiu. Não quero parecer ganancioso, mas o papai está certo. Eu mereci isso. Só a manutenção. Você sabe quantas ligações de madrugada eu atendi? Quantos prestadores de serviço eu gerenciei? Com o dinheiro da vovó, eu disse baixinho. Exato. Marcos não entendeu meu ponto. Eu fui o responsável, o que ficou perto da família. Você foi para a faculdade e nunca mais voltou. O rosto da mamãe era solidário, mas firme. Querida, você tem seu emprego em São Paulo. Você está bem. Marcos precisa disso. Ele está construindo uma família. Tem a empresa de serviços financeiros para expandir. Grupo Financeiro Almeida, acrescentou Marcos orgulhoso. Estamos crescendo. Essa herança vai me ajudar a levar a empresa para o próximo nível. Olhei para meu pai na tela. Sua mandíbula estava cerrada, sua decisão tomada. Isso não era uma discussão. Era um anúncio. Seu irmão merece tudo, disse meu pai. Essa é a nossa posição. Eu assenti lentamente. Eu entendo. Dr. Carvalho se mexeu, desconfortável. Senhora Almeida, você tem o direito de contestar. Não será necessário, eu disse calmamente. Obrigada a todos pelo tempo de vocês. Eu encerrei a chamada. Por um momento, fiquei sentada em meu escritório, o escritório de canto no 43 grau andar com vista para o mar de prédios da Faria Lima. Minha assistente sabia que não deveria me incomodar durante chamadas de família. O sol da tarde
projetava longas sombras sobre minha mesa. Então peguei meu telefone e abri um aplicativo de mensagens criptografadas. Retirar todo o capital do grupo financeiro Almeida imediatamente. Digitei para meu gestor de Private Equity. Execute dentro de 1 hora, sem explicações. Saída limpa. A resposta veio em segundos. Confirmado. 25 milhões de reais serão retirados até às 17 horas, horário de Brasília. Eles receberão a notificação em aproximadamente 30 minutos. Pousei o telefone e voltei para os relatórios financeiros na minha tela. Eu tinha outras 3 empresas do portfólio para revisar antes do final do dia. A história por trás era mais simples do que qualquer um na minha família sabia. Eu saí de Belo Horizonte para a USP com uma bolsa integral aos 18 anos. Papai foi desdenhoso. São Paulo é tão longe, por que não a UFMG? Marcos, 3 anos mais velho, ficou por lá. Formou-se em finanças na UFMG e imediatamente começou a trabalhar na pequena consultoria financeira do papai. Eu era a esquecida da família, a filha que estava bem, mas nunca excepcional aos olhos deles. Marcos era o filho de ouro, carismático, local, presente em todos os almoços de domingo. O que eles não sabiam era que eu passei a faculdade trabalhando em 3 empregos enquanto mantinha uma média impecável. Formei-me mais cedo. Fui contratada por uma fintech para fazer análise financeira. Aquela startup foi adquirida 18 meses depois. Minhas opções de ações valeram 12 milhões de reais. Eu tinha 22 anos e mais dinheiro do que sabia como administrar. Em vez de alardear, fiquei quieta. Encontrei mentores na comunidade de investimentos de São Paulo. Aprendi sobre Private Equity, capital de risco, posicionamento estratégico. Construí um portfólio lentamente, com cuidado, investindo em empresas em estágio inicial com fundamentos sólidos. Aos 25, meu patrimônio era de 40 milhões de reais. Aos 30, ultrapassei os 150 milhões. Agora, aos 33, meu portfólio era avaliado em 600 milhões de reais. Eu fazia parte do conselho de 4 grandes empresas. A Forbes me destacou há 6 meses como uma de suas 30 abaixo de 35 em finanças, embora eu tenha pedido que usassem apenas meu primeiro nome e nenhuma foto. Eu ia para Belo Horizonte 2 vezes por ano, no Natal e Ano Novo. Usava roupas simples, dirigia um Honda Fit quando estava lá, alugava um apartamento modesto em São Paulo que mantinha para as aparências. Minha verdadeira casa era uma cobertura nos jardins que ninguém da minha família jamais viu. Meu pai me apresentava aos amigos dele. Esta é a Helena. Ela trabalha com finanças lá em São Paulo, nunca perguntando o que eu fazia, nunca curioso sobre minha vida. Marcos fazia piadas, ainda solteira, ainda de aluguel. Alguns de nós estão construindo riqueza de verdade, maninha. Eu sorria e não dizia nada, porque aprendi algo valioso aos 20 anos. A subestimação é uma vantagem estratégica. Quando as pessoas pensam que você está por baixo, elas revelam seu verdadeiro caráter. Elas mostram quem realmente são. Vovó Rosa era diferente. Ela notava as coisas. Durante minha última visita, antes de sua doença piorar, ela me encurralou na cozinha dela. Você é quieta demais sobre o seu sucesso, minha filha, disse ela, seus olhos aguçados apesar da idade. Por quê? Hesitei. Depois contei a verdade, sobre meu portfólio, meus investimentos, sobre observar o estilo de vida de Marcos se inflar muito além do que sua pequena empresa poderia sustentar. Seu rosto endureceu. Ele tem administrado meus aluguéis. Oi, Zay. Você acha que ele está roubando? Acho que você deveria auditar as contas. Ela auditou. 3 semanas depois, ela me ligou aos prantos. Marcos estava desviando pagamentos de aluguel há 4 anos. Pequenas quantias no início. 3 mil aqui, 2 mil ali. Mas foi crescendo. Manutenção que nunca foi feita, mas foi cobrada. Aluguel recebido, mas não totalmente depositado. Pagamentos de IPTU que saíam das contas dela enquanto ele alegava tê-los pago. O roubo total estimado era de 1,7 milhão de reais. Vou transferir tudo para você, disse vovó. Não no testamento. Eles podem contestar isso. Transferência direta. Escrituras de doação. Você será a dona das propriedades antes de eu morrer. Vovó, ele é meu neto, mas é um ladrão. Seu pai o acoberta. Sempre acobertou.
Você é a única com integridade. As transferências foram concluídas 14 meses antes de seu falecimento. Ela me fez prometer não contar a ninguém até depois que ela morresse, até depois da leitura do testamento. Deixe que eles te mostrem quem são, ela disse. Depois decida o que fazer com essa informação. Meu telefone tocou às 14h47, 17 minutos depois de eu ter enviado a instrução de retirada. O nome do papai brilhou na tela. Deixei tocar até cair na caixa postal. 30 segundos depois, Marcos ligou. Recusei. Depois mamãe, depois papai de novo. Silenciei o telefone e continuei trabalhando. Às 15h15, minha assistente me chamou no interfone. Sr. Almeida, seu pai ligou para a linha principal 4 vezes. Ele diz que é uma emergência. Estou indisponível, eu disse calmamente. Por favor, anote os recados. Às 16h, meu gestor de Private Equity ligou. Está feito, disse Tomás. Retirada limpa. O gerente de contas deles me ligou em pânico, perguntando por que o capital estava sendo retirado. Eu disse que o investidor desejava permanecer anônimo, mas estava realocando ativos. Ele está tentando descobrir quem era o investidor. Ele não vai conseguir. A estrutura do fundo cego é impenetrável. Eles estão desesperados. Aparentemente, esses 25 milhões representavam o principal capital de giro deles. Sem isso, não conseguem pagar a folha de pagamento na próxima semana. As linhas de crédito deles estão no limite. Helena, eles vão perceber em dias que estão insolventes. Que lamentável, eu disse, neutra. Seu pai é o principal, disse Tomás, cuidadosamente. Presumo que você saiba disso. Oisai. Houve uma pausa. Quer que eu prepare a documentação de apoio caso isso se torne jurídico? Já está preparada. Tenho um contador forense auditando o Grupo Financeiro Almeida há 6 meses. Cliente anônimo, impossível de rastrear até mim. O relatório está em um cofre. Se eles vierem para cima de mim legalmente, vou enterrá-los em provas de fraude. Tomás soltou um assobio baixo. Lembre-me de nunca te contrariar. Depois que desligamos, finalmente verifiquei minhas mensagens de voz. A primeira mensagem do papai era confusa. Helena, houve algum tipo de erro bancário. Um grande investidor acabou de sair da minha empresa. Preciso do seu conselho. Me ligue de volta. Sua segunda mensagem, 20 minutos depois, era de pânico. Helena, isso é sério. 25 milhões simplesmente sumiram das nossas contas. Atenda o telefone. A mensagem de Marcos era agressiva. Seja lá que joguinho você está fazendo, Helena, pare. É o sustento do papai. Me ligue de volta imediatamente. A mensagem da mamãe era chorosa. Querida, por favor. Seu pai está com dores no peito. Algo terrível está acontecendo com a empresa. Por favor, ligue. Ouvi todas elas. Depois as apaguei e voltei ao trabalho. Às 19h, horário de São Paulo, meu telefone pessoal, o número que pouquíssimas pessoas tinham, tocou com um DDD de Belo Horizonte que eu não reconheci. Atendi. Helena Almeida. Uma voz de mulher desconhecida. Aqui é Carolina Mendes. Sou advogada do escritório Carvalho, Associados. Estou ligando em nome do seu pai, Vitor Almeida, a respeito do espólio de Rosa Martinez Almeida. Estou ouvindo. Parece haver um problema significativo com os registros das propriedades. Quando fomos dar entrada na papelada de transferência do espólio hoje, descobrimos que todos os 8 imóveis de Belo Horizonte e a propriedade de Campos do Jordão estão registrados em seu nome desde 14 meses atrás. Você pode explicar isso? Minha avó os transferiu para mim por meio de escritura de doação. Uma longa pausa. Você sabe disso há 14 meses. Eu sou a proprietária há 14 meses. Mas você não disse nada durante a leitura do testamento hoje. Não me perguntaram sobre a propriedade dos imóveis. Fui informada sobre as preferências de distribuição da herança. Outra pausa. Eu podia ouvir papéis sendo remexidos. Senhora Almeida, seu irmão tem administrado essas propriedades e coletado o aluguel por anos. Sim, eu disse, em propriedades que ele não possui. Isso o tornaria meu administrador de imóveis. Exceto que nunca o contratei nessa função. Você está dizendo? Estou dizendo que Marcos tem coletado o aluguel das minhas propriedades e ficado com a renda. Tenho 14 meses de documentação. Cada pagamento de aluguel, cada reivindicação de manutenção, cada despesa. Tenho rastreado tudo. Meu Deus,
sussurrou Carolina. Você sabe qual é o total até o mês passado? Aproximadamente 1,7 milhão de reais em renda de aluguel que nunca foi repassada à verdadeira proprietária. Isso sem contar o dinheiro que ele roubou da minha avó nos anos anteriores à transferência. Isso é, Sr. Almeida, isso é apropriação indébita. Sim. Você poderia apresentar queixa-crime. Eu poderia. Por que não o fez? Recostei-me na cadeira, olhando para o horizonte de São Paulo, porque eu queria ver até onde eles iriam. Hoje, obtive minha resposta. Meu pai me disse que meu irmão merece tudo o que eu possuo porque ele administrou. Eles iam tomar propriedades que são legalmente minhas e reivindicá-las como herança. Isso é fraude. Carolina ficou em silêncio por um longo momento. O que você quer, Sr. Almeida? Quero que minha família entenda que não sou o fracasso que eles pensam que sou. Quero que entendam que suas suposições têm consequências. Mas, principalmente, quero o que é legalmente meu, o que eu já tenho. A empresa do seu pai, disse Carolina, cuidadosamente. A retirada de capital. Foi você. Não sei do que você está se referindo. Sou uma investidora anônima em diversos empreendimentos. Se um dos meus investimentos não está mais performando de acordo com os padrões, eu realoco o capital. Isso é gestão básica de portfólio. A empresa do seu pai vai quebrar sem esse dinheiro. Então talvez ele devesse ter construído um modelo de negócio mais estável. Um que não dependesse de um único investidor anônimo. Um que não permitisse que seu filho roubasse de membros da família. Carolina soltou um suspiro. Eles virão atrás de você. Que venham. Tenho um relatório de contabilidade forense que documenta cada real que Marcos roubou. Tenho conversas gravadas com minha avó detalhando por que ela transferiu as propriedades. Tenho 14 meses de documentação mostrando Marcos coletando meu aluguel. Se eles quiserem transformar isso em uma batalha legal, tenho provas suficientes para colocar Marcos na prisão e caçar as licenças financeiras do meu pai. Você esteve planejando isso? Não, eu disse. Estive me protegendo e documentando a realidade. Há uma diferença. Na manhã seguinte, acordei com 47 chamadas perdidas e 32 mensagens de texto. A maioria era de Marcos, variando de confuso a furioso e desesperado. O que você fez? A empresa do papai está quebrando. Me liga. Esta é a sua família. Como você pode fazer isso? Sua vingativa. Você está destruindo o papai. Por favor, precisamos ajudar. O papai está no hospital. Essa última me fez parar. Liguei diretamente para a mamãe. Ela atendeu no primeiro toque, sua voz rouca. Helena, graças a Deus. Seu pai teve um ataque de pânico ontem à noite. Pensamos que era um infarto. Ele está no Mater Dei. Ele está estável? Fisicamente, sim. Mas, Helena, a empresa dele está desmoronando. Alguém retirou milhões em financiamento e agora o banco está cobrando os empréstimos e ele não consegue pagar os funcionários. E Marcos diz que isso está de alguma forma conectado com as propriedades. Sua voz se transformou em soluços. Mãe, eu disse calmamente, preciso que você me escute com atenção. O papai consegue falar? Ele está sedado. Mas, sim. Ótimo. É o seguinte, amanhã de manhã, você, o papai e o Marcos vão se encontrar com o advogado de vocês. Vou enviar uma documentação que vocês vão querer revisar antes dessa reunião. Depois que lerem, podemos discutir os próximos passos. Que documentação? A prova de que Marcos tem desviado dinheiro das propriedades da vovó há anos. A prova de que ele continuou a roubar de mim depois que as propriedades foram transferidas para o meu nome. Registros financeiros detalhados de cada transação fraudulenta. Silêncio. Mãe, isso é impossível, ela sussurrou. Marcos não faria. Leia os documentos. Depois decida se quer proteger um ladrão ou reconhecer a realidade. Desliguei antes que ela pudesse responder. Em 1 hora, enviei um e-mail criptografado para o endereço dos meus pais. O PDF anexo tinha 247 páginas, relatórios de contabilidade forense, extratos bancários, registros de imóveis, rastreamento de pagamentos de aluguel, faturamento de manutenção, análises, cada roubo documentado com datas, valores e provas. O resumo executivo na primeira página era condenatório. Assunto: Marcos Almeida coletou aproximadamente R$ 1.700.000,
0,00 em renda de aluguel de propriedades pertencentes a Helena Almeida entre março de 2022 e abril de 2024. O sujeito falsificou registros de manutenção, inflou relatórios de despesas e desviou sistematicamente pagamentos de aluguel para contas pessoais. A responsabilidade criminal inclui furto qualificado, apropriação indébita, fraude e estelionato. Eu não liguei para eles novamente. Eu esperei. Às 15 horas, horário de Minas, meu pai ligou do hospital. Atendi. Você me destruiu. Sua voz era oca, derrotada. Minha empresa acabou. Meu filho é um criminoso. Minha mãe sabia e escolheu você em vez de todos nós. A vovó escolheu a honestidade, eu disse. Ela escolheu proteger seus bens de alguém que estava roubando dela. Isso não é me escolher. É escolher a integridade. Marcos cometeu erros. Marcos roubou 1,7 milhão de reais da própria avó e depois continuou a roubar de mim após a morte dela. Isso não são erros. É um padrão de comportamento criminoso que você permitiu. Eu não sabia. Você não queria saber. Há uma diferença. A vovó tentou te dizer. Eu documentei tudo e fiquei em silêncio. Você nunca me perguntou sobre minha vida, meu sucesso, meus investimentos. Você presumiu que eu estava com dificuldades porque isso se encaixava na sua narrativa. Sua respiração estava ofegante. O que você quer? Nada de você. Eu já tenho o que é meu. As propriedades que a vovó me transferiu legalmente. Já realoquei meu capital de investimento da sua empresa falida. Não preciso de nada desta família. Então você vai simplesmente nos deixar quebrar? Vocês fizeram isso a si mesmos. Eu simplesmente parei de subsidiar sua disfunção. Aquele dinheiro, os 25 milhões, eram seus? Sou uma investidora de private equity, com um portfólio diversificado avaliado em mais de 600 milhões de reais. O Grupo Financeiro Almeida era um de muitos investimentos. Quando um investimento tem um desempenho insatisfatório ou os diretores demonstram mau julgamento, o capital é realocado. São negócios. A linha ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele tinha desligado. Você tem um patrimônio de 600 milhões? Sua voz era quase um sussurro. Aproximadamente 600 milhões no último trimestre. A Forbes fez um perfil meu há 6 meses. Você nunca notou porque nunca olhou. Meu Deus, Helena, por que você não nos contou? Você teria acreditado em mim? Ou Marcos teria feito piada sobre eu estar brincando de empreendedora enquanto você concordava com a cabeça? Ele não teve resposta. É o seguinte, eu disse, minha voz calma e profissional. Marcos tem 72 horas para devolver cada centavo que roubou, todo 1,7 milhão de reais. Se ele o fizer, não apresentarei queixa-crime. Se não o fizer, entregarei esta documentação ao Ministério Público de Minas Gerais. Ele não tem 1,7 milhão. Então ele deveria ter pensado nisso antes de roubar. Ele pode vender seus carros, sua casa, liquidar seus fundos de aposentadoria. Não é problema meu. Helena, por favor, em relação à sua empresa, você tem 30 dias para encontrar capital de reposição ou encerrar as operações de forma ordenada. Eu não vou reinvestir. No entanto, se você fechar de forma limpa e não prejudicar funcionários ou clientes, não moverei acusações de fraude relacionadas a como você deturpou sua estabilidade financeira para seus investidores. Você destrói seu próprio pai. Não, pai. Você se destruiu ao permitir o comportamento criminoso do seu filho e desconsiderar o valor da sua filha. Eu estou simplesmente me recusando a consertar isso para você. E as propriedades? Ele perguntou fracamente. Aquelas que a vovó deixou. Eu sou a dona delas há 14 meses. São minhas, não herança. Propriedade existente. Marcos precisará desocupar seu papel de administrador imediatamente. Estou contratando uma empresa profissional. Ele contava com a administração delas. Ele contava em continuar a roubar de mim. Isso acaba hoje. Papai estava chorando agora. Sua mãe. Isso vai destruí-la. A mamãe pode decidir se quer um relacionamento com uma filha que se protege ou com um filho que rouba da família. A escolha é dela. Mas ela não pode ter os dois sem reconhecer a realidade. Você mudou. Não, pai. Eu sempre fui essa pessoa. Você é que nunca se deu ao trabalho de me conhecer.
Desliguei e sentei-me em meu escritório enquanto a tarde de São Paulo se transformava em noite. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Tomás, meu gestor de Private Equity. Grupo Financeiro Almeida acabou de protocolar o aviso de encerramento de operações. Fechamento limpo, sem perdas para clientes. Profissional até o fim, pelo menos. Outra mensagem do meu novo administrador de imóveis em Belo Horizonte. Novo contrato de gestão enviado para as propriedades. Marcos Almeida limpou seus arquivos esta tarde, sem problemas. Uma mensagem do meu advogado. O Ministério Público de Minas recebeu uma denúncia anônima sobre apropriação indébita. Eles estão abrindo uma investigação. Se seu irmão não pagar, ele enfrentará acusações de crime. Não respondi a nenhuma delas. Apenas observei as luzes da cidade começarem a brilhar enquanto a escuridão caía. 3 dias depois, meu banco recebeu uma transferência eletrônica. R. 1.700.000,00 de Marcos Almeida. Nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpas, apenas o dinheiro. Encaminhei a confirmação ao meu advogado com instruções para encerrar a investigação. Mamãe ligou uma semana depois. Perdemos a casa, disse ela. Tivemos que vender para cobrir as dívidas. Estamos nos mudando para um lugar menor. Marcos e a esposa estão se divorciando. Seu pai está fazendo terapia. Sinto muito que vocês estejam passando por isso. Sente mesmo. Sua voz era amarga. Você poderia ter impedido isso. Você poderia ter ajudado. Eu poderia ter compactuado com isso, corrigi. Há uma diferença. Você ainda é nossa filha. Sou, porque há 3 semanas, o papai me disse que meu irmão merecia tudo o que eu possuía. Marcos me roubou por mais de 1 ano. Todos vocês presumiram que eu estava fracassando porque eu não performava sucesso para vocês. Isso não é família, mãe. Isso é uma hierarquia onde eu estou na base. Ela ficou quieta. O que você quer de nós? Nada. Eu queria que vocês me vissem. Vocês não viram. Agora vocês veem o que perderam e estão com raiva de mim pela cegueira de vocês. Não posso consertar isso. Então é isso. Você simplesmente desistiu de nós. Eu desisti de ser desconsiderada. Se vocês querem um relacionamento comigo, começa com o reconhecimento da realidade. Marcos é um criminoso que vocês acobertaram. Papai construiu um castelo de cartas e ele desabou. Vovó viu a verdade e protegeu seus bens. Eu tive sucesso apesar do desprezo de vocês, não por causa do apoio de vocês. Esses são os fatos. Você é tão fria. Não, mãe. Eu só cansei de ser calorosa com pessoas que me tratam como se eu não importasse. Ela desligou. 6 meses depois, a Forbes publicou sua matéria de acompanhamento dos 30 abaixo de 35. Desta vez, eu concordei com as fotos. O artigo detalhava minha ascensão no private equity, minhas posições em conselhos, minhas empresas de portfólio. O jornalista perguntou sobre minha família. Estamos afastados, eu disse simplesmente. Às vezes, as pessoas que deveriam celebrar seu sucesso são as mais ameaçadas por ele. Algum arrependimento? Pensei sobre isso. Lamento que eles não tenham conseguido ver meu valor até que isso os prejudicasse financeiramente. Mas não me arrependo de ter me protegido. O artigo foi publicado com uma citação em destaque. A subestimação é uma vantagem estratégica. Quando as pessoas pensam que você está fracassando, elas mostram quem realmente são. Meu pai enviou um e-mail de 1 linha. Estou orgulhoso de você. Eu deveria ter dito isso 20 anos atrás. Eu não respondi. Marcos nunca mais entrou em contato comigo. Mamãe envia cartões de Natal para o meu escritório em São Paulo. Eu não os abro. As propriedades que a vovó me deixou valem agora 30 milhões de reais. A renda do aluguel vai diretamente para um fundo que estabeleci para estudantes carentes da USP, jovens como eu, que precisam de bolsas e não têm apoio familiar. Vovó Rosa teria gostado disso. Quanto ao Grupo Financeiro Almeida, o espaço do escritório em Belo Horizonte foi convertido em uma cafeteria. Ouvi falar sobre isso por um contato de negócios que perguntou se eu era parente da família Almeida, que costumava ter uma empresa lá. Parentes distantes, eu disse. E era verdade. Eles eram muito distantes.